Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. Hoje eu vou explicar para vocês, num formato de aulinha, como é que foi o processo aí para o Tevo parar de quebrar a banca e alcançar a consistência. Afinal, essa é a meta de quem está no mercado. A consistência está relacionada com lucro, saques, enfim, parar de ficar quebrando e derretendo banca. Então eu vou entrar nesse assunto em detalhes, mas antes eu gostaria de agradecer todos vocês que vêm curtindo, compartilhando, comentando e principalmente se inscrevendo aqui no canal. Valeu demais pela confiança, pessoal. Já passamos aí dos 83 mil inscritos e continuamos a nossa corrida aí rumo aos 100 mil inscritos para conquistar a nossa plaquinha. Então, vamos traçar uma linha do tempo aqui. Normalmente, quem está começando, cada hora vai num mercado e se arrebenta. E o Tevo fez isso também no começo e demorou demais para se ligar que isso não estava com nada. Então, eu resolvi trazer aqui, pessoal, um super relatório praticamente anual com todas as partidas que foram enviadas no canal FTevo25, que a gente tem lá no Telegram 10 de setembro do ano passado, então já vai fazer um aninho, são centenas de assinantes, inclusive muitos estão lá desde o comecinho. Mas é claro que muita gente sai da noite para o dia, enfim, por quê? Porque não aguenta a oscilação e a volatilidade do mercado. Então eu resolvi gravar esse vídeo para você que está sofrendo com isso, por não compreender o assunto, para você que é aluno, para você que é assinante do canal, enfim, para todas as pessoas, independente do mercado financeiro, tem que ter estômago para a variação. E como que a gente tem estômago para isso? Somente abraçando a amostragem e confiando na técnica, tá? Então eu fiz um Excel aqui que deu um trabalho danado, ficou gigante, mas ficou muito legal. Eu vou colocar ele aqui na tela e fica muito mais simples da gente entender. E quero também exemplificar esse comportamento aí de barata tonta, de cada hora querer fazer uma coisa achando que vai descobrir tudo no mercado e que infelizmente acaba derretendo bancas, como derretiam as minhas também, mas a partir do momento que eu decidi realmente focar, as coisas começaram a acontecer. Então, bora nós aí, vamos ver na prática como é que acontece, como é que funciona essa coisa de amostragem no mercado. Então com um relatório aí super gigante, né, mas super transparente também, agradecendo a confiança de todos aqueles que fazem parte lá do canal, que foi criado a partir realmente do pedido de muitos alunos que já compreenderam como é que faz para trabalhar no mercado e tudo mais, mas muitos não têm tempo para ficar peneirando, analisando, etc. Então o canal foi realmente uma criação atendendo o pedido, né, da maioria dos alunos, e claro, tem muitos não alunos ali também, e eu agradeço a confiança de todos, beleza? Então, bora aqui para a tela cheia aqui com Excel e tudo mais para ficar tudo facinho de você entender. Bora nós então, pessoal. Eu vou explicar para vocês como funciona essa tabela, qual que é a dinâmica dela, como que a gente faz para compreender todas as linhas e colunas aqui, para depois ficar facinho da gente fazer a leitura juntos e de uma maneira mais rápida, tá? Então no comecinho eu quero explicar aqui devagarinho e depois a gente engata aí e vai embora, tá? Bom, então primeira coisa, eu coloquei aqui a quantidade de greens, quantidade de red, determinada aí de acordo com cada tipo de operação. Então FTevo25 simplão, odd 1.33, FTevo25 temperado com gol, e a operação de gol. Coloquei também as minutagens aqui ideais para se fazer as operações. Claro que no mercado a gente não tem controle sobre isso, ora é um pouquinho mais e muitas vezes também um pouquinho menos. E aqui a quantidade de operações abortadas, ou seja, em caso de mandante vencendo ou em caso de mandante perdendo por 2 gols, por exemplo. Afinal, a gente quer o fator casa aqui pesando bastante mesmo no segundo tempo, tá? Então eu coloquei aqui as odds correspondentes a cada tipo de operação. Então odd 1.33 para operação simples, odd 1.7 para operação temperada e odd 1.5 para o overgo a seco tradicional.
Break-even, pessoal, é o ponto zero, ou seja, a quantidade de operações que a gente precisa acertar para pelo menos não perder dinheiro no mercado. Então, quanto menor a odd, maior tem que ser a nossa taxa de acerto para ficar no 0 a 0, tá? Aqui vai ser a porcentagem de green, a porcentagem de hedge também, de acordo com a quantidade de operações aqui do outro lado, tá? E cover é a coluna que eu coloquei aqui, que é muito legal, que mostra para você a quantidade de operações que você precisa fazer para ter a cobertura dos hedges, ou seja, quando você trabalha com odd baixa, por exemplo, 1.33, você toma um hedge, você vai precisar de 3 greens só para cobrir aquele hedge. Então isso que é o cover aqui. Quando a gente trabalha com 1.7, a conta fica um pouquinho diferente, fica na casa de 1,5, 1.4 mais ou menos, então não fica um número redondo, mas não existe uma operação e meia, por exemplo, então a gente vai contabilizar aqui o número arredondado, tá? E 1.5 fica muito simples de entender, por exemplo, você trabalha com R$10, então odd 1.5 você ganharia quanto? R$5 de lucro, então você precisa de 2 operações no green para cobrir um hedge, tá? Então daqui a pouquinho vocês vão entender melhor isso. E aqui o saldo positivo ou negativo em relação à quantidade aí de operações. E aí basta você multiplicar a quantidade do saldo aqui pelo valor que você trabalha aí. Então depende muito da gestão, do valor de entrada, do valor do lucro, mas eu vou explicar isso um pouco melhor daqui a pouquinho. Vamos fazer algumas simulações, não vou fazer só uma não, para ficar bem mastigado mesmo a coisa e depois a gente engata a marcha aqui, vai embora aqui nas abas para você ver aí todo o relatório, tá? Então, conforme eu disse, vamos pôr aqui que a pessoa começa a trabalhar com FT25 e ela vai lá e toma um hedge, por exemplo. Então, a coluna cover já fala que, ó, você precisaria de 3 greens para cobrir um hedge. Como você não teve isso, o teu saldo de operações aqui está em menos 3, beleza? Então, esse é o saldo aqui para a gente ir compreendendo. Por exemplo, eu tive um green e um red com FT25. O saldo está negativo ainda. Por quê? Porque você precisa de 3 operações greens para cobrir aquele redzinho ali. Então, o que acontece normalmente com quem está engatinhando ou já está há algum tempo no mercado, mas patinando? A pessoa vai lá, ela tem um green, e aí o saldo dela ainda está no negativo, mas está quase lá, mas de repente ela pega uma sequência que toma um red aqui, mais um red aqui, e de repente esse saldo dela está em menos 7. Quando ela já está há algum tempo no mercado, a matemática já está na cabeça, então ela olha para a quantidade de red dela e fala assim, poxa vida, eu tive 3 reds, eu precisaria de quantos greens só para cobrir aqueles heads, nem para colocar dinheiro no bolso. Então a coluna já diz assim, 9. E ela fala assim, meu saldo está menos 7. Por quê? Pô, eu precisaria de 9 greens, eu tive só 2, então eu tô em menos 7. Nesse ponto aqui, a pessoa fala assim, eu continuo ou paro com essa técnica? Perdão, normalmente é nesse ponto que a pessoa sai do canal, pede reembolso, ou vai fazer outra coisa, ou vai para outro mercado. É desse jeito, não é nem questão de semanas, mas dias e talvez questão de horas, e muitos afobados fazem isso, tá? Então ela fala assim, não, vou continuar, a técnica é boa, tem bastante tempo, vamos lá. Aí ela vai lá e tem um green. Opa, tá com 3 greens e 3 reds, mas como a odd é baixa, o saldo tá negativo ainda. Aí ela vai e toma um red aqui, depois toma outro. De repente, a hora que ela vê esse saldo aqui em menos 12, esquece, ela vai mudar de mercado. Esse é o grande erro mesmo, não confiar em amostragem independente da técnica que se trabalha, tá? O que ela vai fazer aqui? Geralmente, pessoal, a pessoa vai olhar para isso aqui e vai falar assim, quer saber, toda vez que eu tomo red ali, é porque tá saindo gol. Acho que é isso. Eu vou trabalhar com gol. Então ela vai para o mercado de gol. Aí ela tem um green, depois tem 2, depois tem 3 e fala, tô rico, encontrei o caminho das pedras. Mas ela ainda não tem amostragem e vai acontecer a volatilidade no mercado. Então ela toma um red, toma 2, com 2 reds aqui ela já está com saldo negativo ali. Entende? Aí ela vai, tem um green, tem outro green, fala, opa, beleza. Aí vem uma sequência aqui, 3, 4, aí de repente está assim o saldo dela. E ela percebe
que em todos esses heads que ela tomou operando para gol, saiu o quê? Saiu escanteio. E aí ela não sabe para onde vai. Ela vai lá para cima. Aí ela tem um green, fala, opa, voltei para onde eu não deveria ter saído. Aí toma um head, toma outro. E nesses heads saíram gols. Aí ela vai lá para outro. Aí ela tem um green, fala, encontrei o caminho. Vem head. E de repente a banca só está indo embora. Olha o saldo de operações ali. Totalmente negativo. Variou. Teve green na outra operação, mas o saldo está negativo, né? E aí ela fala assim, eu preciso de mais tempo. Então eu vou entrar aos 60 e vou fazer o FTU 25 temperado com um gol. Aí ela começa. Aí ela tem um green, tem 2, fala, pronto, é isso, tem muito tempo, tem os 2 eventos aí para acontecer. Não sei por que eu não comecei aqui. É óbvio isso aqui. Como é que o futebol não vai sair gol com tanto tempo assim? É tão óbvio. Vou ficar aqui. Tem o green, beleza. Aí vem a sequência de head. 1 head, 2 head, 3 head. Ela já fica aqui. Mesmo com o 3-3 aqui, ela já fica abalada. E aí você percebe na coluna saldo ali, ó, que é só dinheiro que foi embora. Então, aqui nessas partidas do FTU 25 temperado com gol, teve escanteios de sobra por causa de muito tempo para acontecer os eventos e ficou faltando o quê? O gol. Aí ela vai para o FTU 25 a seco aqui. Aí ela tem um green, um red. Um green, um red. E o saldo dela só vai diminuindo, porque cada red aqui no FTU 25 a seco, né, você vai precisar de 3 greens e o negócio vai pesando ali na outra ponta, né? Então, esse tipo de comportamento, e aqui eu estou utilizando os tipos de operações que a gente envia lá no canal FTU 25, porque a gente tem lá centenas de assinantes e testemunhas dessas operações. Mas isso vale, pessoal, para quem uma hora vai em palpite, outra hora vai em último canto, outra hora vai para gol, outra hora vai para múltiplo, outra hora vai para trix, outra hora vai para não sei o que. Cada hora faz uma coisa. Sem amostragem, dificilmente vai dar certo. Eu não acredito que dê certo. Não deu certo para mim sem amostragem, beleza? Então eu vou deixar aqui tudo no zero e vou mostrar também mais uma coluninha que eu separei aqui para explicar no momento certo para vocês, que é o seguinte, não tem como eu saber com quanto cada um opera aí, quem está assistindo, certo? Então eu coloquei uma coluninha aqui para quem opera com R$10, outra para quem opera com 50, outra para quem opera com 100. Tem a galera que opera com 1.000 e por aí vai, mas é só para a gente ter um norte mesmo, tá? Então, pessoal, a dinâmica da tabela ficou muito legal pelo seguinte, por exemplo, vamos supor aqui que a pessoa trabalha com o FTU 25 aqui, normalzinho, aí ela teve, sei lá, 10 operações, e das 10 operações ela teve 8 greens e 2 heads, né? Então, com 2 heads, ela precisaria de 6 operações para cobertura, ou seja, cover, para pelo menos ficar no 0 a 0. Ela teve mais do que isso, né? Então ela teve um saldo de 2 operações. A fórmula aqui é gigantesca, mas enfim... Aqui eu já estou contabilizando de acordo com a odd, ficou muito legal isso. Então aqui ela está com saldo de 2 operações no positivo. O quanto isso representaria no bolso dela em reais? No caso aqui 6,60. Por quê? Porque quem trabalha com R$10, né, vai ter o retorno, mas tira aquilo que já era dela. Então pegando somente o lucro seria 3,30. Então vezes 2 aqui seria 6,60. Tá? Só para você entender a dinâmica aqui. E todas as outras células aqui, a gente também continua respeitando sempre a odd. Por exemplo, vamos supor que a pessoa trabalhou aqui com overgo, então ela fez somente 2 operações lá por enquanto, não teve nenhum head, né? Então, a odd 1,5, saldo de 2 operações, então para quem trabalha com R$10, volta 15, 10 ela já tinha, o lucro é de 5, então vezes 2 operações de saldo, ela está com saldo positivo aqui, de R$10. Quem trabalha com 50, um saldo maior. Quem trabalha com 100, um saldo maior. Eu não vou ficar repetindo isso para o vídeo não ficar gigante, tá, pessoal? Então, cada um se identifica aí com 10, com 50, com 100. Para quem já trabalha com 1.000, é só colocar um zerinho a mais aqui e vamos embora, tá? Eu pretendo realmente não deixar esse episódio imenso. É inevitável que ele fique aí mais ou menos longo, mas vamos aí. Então, a dinâmica é essa. Ficou bem simples de entender. E eu vou fazendo, então, todas as observações ao longo aí das abinhas de cada mês e tudo mais, mas respeitando sempre aqui a questão de quem está começando do zero, às vezes sendo um pouco repetitivo.
e reforçando aqui, pessoal, sem amostragem é muito difícil alguma coisa dar certo no mercado financeiro, seja ele qual for, tá? Então o canal FTU25 ele foi fundado no dia 15 de setembro de 2022, tá? Então faz muito tempo, né? Vai fazer um aninho mês que vem e tudo mais. Então é um mês que foi quebrado, ou seja, foi meio mês, afinal o canal surgiu na metade do mês, tá? Então lá a gente teve 208 oportunidades enviadas, uma média de 14 por dia. E beleza, então o que a gente tem aqui, conforme você já entendeu todas as colunas, eu vou passar bem rapidinho para o vídeo não ficar longo mesmo. Então lá a gente teve 172 greens de FTU25 e 34 heads. Quando a gente olha os heads aqui, já fica fácil. Ó. Se teve 34 heads, precisaria de 102 greens só para cobrir aqueles heads. A gente teve mais do que 102? Sim, tivemos 172. Então o saldo aqui de 70 operações. Ou seja, quem trabalha com 10 teria lucrado lá naqueles 15 dias de setembro R$230. Quem trabalha com 50 teria lucrado mais de 1.000. Quem trabalha com 100 teria lucrado mais de 2.000. Trabalhando com uma operação simples e de odd muito baixa, confiando no que? Na amostragem. Então, tendo estômago para aquela volatilidade que a gente já viu no começo do vídeo. Para quem trabalhou lá somente com overgo, afinal é o objetivo do futebol e etc., o saldo foi negativo. Por quê? Porque teve 86 heads e 120 greens. Então, com 86 heads, seria necessário 172 greens para cobrir essas operações. Ficou faltando 52 operações, ou seja, um saldo negativo de operações que você teria que ter conseguido para equilibrar a balança do break-even ali, e não rolou, tá? Então, um exemplo bacana que o objetivo do futebol é o gol, etc. Ok, mas o mercado é um pouco diferente, né? Então, amostragem, odd baixa, dinheiro no bolso aqui, bem legal, né? E aqui, no caso, eu não vou nem ficar repetindo, mas seria a quantidade de partidas abortadas, ejetadas, enfim, né, por causa do mandante vencendo no momento da entrada ou perdendo por 2 gols de diferença ou mais, tá? Outubro. Em outubro, a gente teve um saldo positivo de 56 operações para FTU25 simplão e um saldo negativo de 121 para quem trabalhava ali com overgo. Muita gente deve estar se perguntando assim, e para quem trabalharia naquele mês ali para FTU25 temperado com gol, cadê? Até março, pessoal, não era possível isso, porque os alertas aqui eram enviados aos 64 minutos, tá? Por isso que eu não coloquei aqui, mas daqui a pouquinho tem uma aba resumo ali que eu fiz um backtest bem legal para vocês aí. Então, em outubro, aí sim, mês cheio, quase 400 partidas, então uma média ali de 13 partidas por dia. E normalmente é isso, a média é de uma dúzia mesmo, no final de semana é um pouquinho mais, dia de semana um pouquinho menos, mas em média uma dúzia de partidas por dia ali, tá bem dentro da normalidade, tá? Novembro, a gente começou a ter poucas partidas por causa da Copa do Mundo e etc, enfim, então novembro e dezembro, meses mais fracos, mas é importante a gente compreender aqui que FTU25 teve um saldo positivo de 45 operações e o overgo um saldo negativo de 35. Então aqui eu não vou ficar repetindo, você dá uma olhada, dá um pause aí para quem trabalha com 10, para quem trabalha com 50, para quem trabalha com 100, quanto que teria colocado no bolso no respectivo mês aqui, trabalhando com a técnica ali, sempre confiando somente nela e mais nada, beleza? Sem ficar cada hora indo para uma coisa. Então aqui, menos partidas, a média diária menor também, então como eu disse, né, as ligas terminando, seleções convocando, a Copa chegando, etc. Então realmente isso interfere muito no mercado. E em dezembro, claro, interferiu diretamente, né? Mas ainda assim, né, apesar de um mês fraco, poucas partidas e tudo mais, a gente teve um saldo positivo do FTU25 de 2 operações somente, mas é um saldo positivo, beleza, ninguém perdeu nada ali, né? Mas de gol, de novo, saldo negativo de menos 15, né? Chegou janeiro de 2023, então a gente teve aqui um saldo positivo de FTU25 de 59 operações e para overgo um saldo negativo de 79 operações. Então você percebe que desde a criação do canal, por enquanto o overgo aqui não está com nada. E FTU25, mesmo trabalhando com odd baixinha,
sempre colocando dinheiro no bolso, né? De acordo aí com a gestão de cada um, conforme eu já falei aqui. Fevereiro, aí aqui a coisa voltou a acontecer mais a quantidade de partidas, acabaram algumas férias, etc, né? Então a gente teve aqui 58 operações de saldo positivo de FTU 25 e overgo um saldo negativo de novo de 19. Então, o objetivo do futebol é o gol. Tem hora que a gente precisa repensar algumas coisas, né? Março, saldo positivo de FTU 25, 41 operações. E overgo, saldo negativo de 74. De novo, né? Então você percebe, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, mercado de gols ali bem ruinzinho e o mercado de escanteios com muito tempo para acontecer esses eventos. Odd baixa, sim, mas a cobertura sempre sendo atingida e sobrando para virar saldo positivo, né? E aí, pessoal, de março para abril, finalzinho de março, a gente teve a ideia de não mais enviar os alertas aos 64 minutos, mas sim antecipar ele 10 minutos, ou seja, enviar a partir dos 54. Por quê? Para as pessoas começarem a ter a possibilidade de fazer a operação de FTU 25 temperado com o gol. Então, uma entrada que se faz ali próximo dos 60 minutos, tá? Mudamos todo o algoritmo, né? Foi realmente refeito do zero, porque a partir dali precisaríamos identificar a qualidade das equipes em relação à finalização e não somente a geração de escanteios, tá? E aí, a partir de abril, olha que bacana. Alertas enviados mais cedo, né? Então uma possibilidade a mais de operação para se fazer aqui. Então a FTU 25 terminou o mês ali com um saldo de 39. Pela primeira vez o saldo de gols terminou positivo e bem positivo, né? 55 para o overgo a seco ali, com odd 1.5. E o FTU 25 temperado que chegando, né, no canal com um saldo positivo bem bacana também. Então todos os backtests que a gente fez, etc., ao longo de março, implementamos no dia 1º de abril, ou no dia 2, acho que foi dia 1º de abril mesmo, né? Então, já mostrou resultado. Lembrando, a gente tem centenas de assinantes no canal, não apagamos nenhuma partida enviada, todas têm o relatório pós-partida e todas podem e devem ser conferidas aí em outras plataformas para quem ficar com alguma dúvida, beleza? Então, mês de abril legal, independente do tipo de operação que a pessoa fez, ficou com o saldo positivo. Independente do tipo de operação, claro, independente da odd, cada operação tem sua odd, mas sem ficar variando. Aqui, por acaso, se a pessoa ficasse variando, ela poderia até terminar no positivo, mas o ideal é que não fique variando, tá? A partir daqui, eu vou começar a mostrar um pouquinho mais essa coluna da direita para fazer uma observação bacana, tá, pessoal? Como a odd diz muito sobre o lucro, né? Afinal o retorno aumenta e tudo mais, é importante você observar que quem trabalhou aqui com FTU 25, com 10 reaisinhos ali, beleza, em todas as entradas e tudo mais, né? Saiu o mês ali no positivo, ali lucrando R$ 128,70, né? Quem trabalhou com FTU 25 temperado com gol, lucrou muito mais. Por quê? Porque é uma operação de odd maior e o saldo foi maior também. Porque é uma operação que se faz mais cedo, né, aos 60 minutos que você acaba entrando ali. Então, realmente tem muito tempo para as coisas acontecerem. E aqui é a operação de gol. Por que o Tevo implementou esse tipo de coisa no canal, essa possibilidade de uma operação a mais? Justamente, né, pelo fato de que algumas casas oferecem o mercado de escanteio. Ok. Algumas casas oferecem gol, mas não oferecem escanteio. O que a pessoa vai poder fazer? Trabalhar com overgo a seco. E algumas casas oferecem escanteios e gols, mas tem casas que não deixam você duplar esses dois eventos. Então você vai ter que escolher uma coisa ou outra. Mas, de um modo geral, é possível que se faça então esses 3 tipos de operações a partir dos alertas ali do canal FTU 25. Lembrando que o link está na descrição, tá? Tevo, dá para fazer outros tipos de operações a partir dos alertas? Dá para fazer muita coisa, porque ali você tem realmente mandantes muito qualificados correndo atrás. Então tem gente que gosta de handicap, tem gente que vai esperar para entrar lá para o último canto, etc. Mas aí fica muito subjetivo, pessoal. Resolvi centralizar aqui, sempre com base no foco do canal. Qual que é a primeira operação recomendada? FTU 25, simplão, sem duplar, sem fazer fracionado, nada. Simplaço, do jeitinho que está aqui. Beleza?
Ah, Tevo, eu tenho um pouquinho mais de experiência, eu quero dar um passinho a mais, quero trabalhar com mod melhor, então você pode temperar. Tevo, eu estou numa casa que não tem mercado de escanteio, só tem Go, dá para você trabalhar com o Go. A gente está vendo aqui os números, beleza? Então, até março, o algoritmo nosso não visava essa qualidade, qualificação de finalização. A partir de abril, começamos a olhar mais para isso, tá? Então, muita gente começou a comentar nas lives do YouTube, falando, Tevo, o faro de Go tá aguçado, né? Porque realmente a partir de abril a coisa mudou ali, tá? Beleza, vamos para maio aqui. Em maio a gente teve um saldo positivo de 43 operações para FT25, um saldo 41 positivo para FT25 temperado e um saldo de 70 para o Overgo. Então muita gente aqui pode pensar assim, então o negócio é Go, é o objetivo do futebol, o algoritmo está pronto para isso, objetivo do futebol, etc. Né? Então a pessoa migra de mercado. Então abril a coisa foi mais equilibrada, maio o mercado de Go sobressaiu. Ela fala, opa, é isso que eu quero. Só que em junho, pessoal, olha isso, FT25 se manteve positivo, fechando aí com 53 de saldo de operações. O mercado de Go negativo. E se o mercado de Go foi afetado, o FT25 temperado com Go também foi, afinal depende do evento Go, né? Então, mais uma vez o FT25 de odd baixinha, com ponto de cobertura alto, ou seja, 3 operações para cobrir ali, mesmo assim saldo positivo, né? E aí quem estava no Go, chegou aqui, despencou o mercado de Go, falei, e agora, o que eu faço? Aí muda de mercado. Então a pessoa cada hora fica indo para uma coisa, mas é importante ter consciência da volatilidade desse mercado, tá? Julho, novamente se equilibrou, né? Olha que bacana. Então, saldo do FT25, 20, FT25 temperado 25, Overgo 22. Então, os 3 tipos de operações aqui voltaram a ficar belezinha. Então, a partir da mudança do algoritmo, então abril, maio, junho, julho, 4 meses, né? Eu resolvi fazer um backtest gigante aqui, né, de quase 3.400 partidas ao longo de todos esses meses. Então aqui é bem legal você ver o seguinte, pessoal. Apesar de março para trás o algoritmo não estar focado em Go, né, eu resolvi fazer o teste aqui para vocês. Então olha o resultado geral aqui, tá? Desde a inauguração do canal até o fim do mês de julho, mês fechado mesmo. Estou gravando aqui no dia 3 de agosto, tá? Então a gente teve aqui 3.393 partidas, beleza? Uma média de 11 por dia, média de uma dúzia aí praticamente mesmo, né? Então vamos começar com o FT25 aqui, 700 heads. A hora que você olha para 700 heads, fala, caramba, e para cobrir isso? 3 vezes isso, 3 vezes 7, 21, então 3 vezes 700, 2.100 partidas no green a gente precisaria para cobrir essa quantidade de head. Mas tivemos um saldo positivo, 486, ou seja, a quantidade de green passou e muito dos 2.100 necessários. E aí você percebe que acima do break-even, a porcentagem aqui já passou, ou seja, 75 era o necessário, conseguimos 78, beleza. Então 486 operações. Para quem trabalha com R$10, aquele lucro lá de R$3,30 seria R$ 1.600 no bolso, né, ao longo de todo esse período. Então uma média mensal de 152, tá? Para quem trabalha com 50, teria sido R$ 8.000 nesse período, com uma média mensal de 763. Para quem trabalha com R$100, R$16.000 em todo esse período, com uma média mensal de 1.500. Trabalhando com odd baixa, muitos heads, mas confiando na amostragem, beleza? Para quem trabalhou então com FT25 temperado com Go, ainda que não fosse possível de março para trás, porque a minutagem do alerta não permitiria isso, tá? Aqui é somente um backtest para matar a curiosidade. Teria um saldo positivo aí de quase 100 operações. Então, para quem trabalha com R$10, teria feito R$ 715 em todo esse período. Para quem trabalha com 50, uma média de 3.500. Para quem trabalha com 100, a média de 7.000. E aqui as médias mensais, conforme eu já mostrei aí. E aí uma observação legal, né? A odd é maior, mas o retorno em dinheiro no bolso aqui menor. Por quê? Porque o saldo foi muito menor do que do FT25. E aí, como o algoritmo não era parametrizado para identificar oportunidades de Go, né? Ficou um saldo negativaço aqui de menos 287 para quem tivesse trabalhado com Overgo
durante todo esse período. Então, algo que seria bem complicado. O que eu fiz aqui em azul para, enfim, só para a gente ter mais um número aqui. Eu somei essas médias mensais aqui das operações que deram green e dividi por 2, ou seja, uma média. Então, para quem trabalhou com FT25 ou FT25 temperado com Gol, teria uma média de R$ 160 por mês de dinheiro no bolso, trabalhando sempre com R$10, ou uma média de R$ 830 trabalhando com R$50, ou uma média de 1.600 e tralalá, trabalhando com R$100, tá? Então, médias bem legais. Mas como eu disse, até o final de março não era possível fazer FT25 temperado com Gol, porque o alerta chegaria 5 minutos depois ali do tempo de entrada. Então aqui é só para matar a curiosidade. Mas para a gente fazer uma prospecção é algo interessante. Então eu fiz um resumo pós. O que é o resumo pós? Pós é a partir do dia 1º de maio. Então ali realmente a gente fez a mudança do algoritmo e aí realmente a coisa passou a acontecer de um modo diferente, né? Então, o que eu fiz aqui para vocês entenderem melhor, né? Nesse resumo pré, eu peguei todo o período, né? Então, eu coloco aqui, por exemplo, ó, quantidade de green. Eu peguei lá, ó, mês de julho, junho, maio, abril, março, fevereiro, até setembro do ano passado, tá? Só para pegar 10 do zero mesmo, todos os meses. Mas depois eu fiz um resumo pós, pegando somente os meses em que está valendo o novo algoritmo, tá? Então, realmente um período diferente. Então aqui a gente está vendo abril, maio, junho e julho, 4 meses, tá? Para identificar então a questão desse novo cenário. Então aqui, pessoal, enfim, para a questão de FT25 nada muda, beleza? Não muda nada. E para a gente ver aqui, por exemplo, a questão do FT25 temperado com Gol, não vamos considerar nada aqui também, enfim, mas eu quero mostrar o que interferiu nesses 4 meses, uma pequena mudança que a gente fez no algoritmo, a diferença no resultado nesses 4 meses. Então observa aqui que o Gol, que teve um resultado negativo de menos 287, se a gente considerar só os últimos 4 meses, o saldo é de 108 positivo. Então uma mudança que fez muita diferença, atendendo o pessoal que precisa trabalhar com Gol e melhorando também aquilo para quem gosta de trabalhar com FT25 temperado com Gol, tá? Então aqui, pessoal, fazendo a leitura aqui, o que eu fiz? Eu peguei essas médias, né, independente do mercado. Então aqui, para quem trabalha com R$10 trabalhando com FT25, aqui para quem trabalha com FT25 temperado, aqui para quem trabalha com Overgol, somei tudo, dividi por 3. Então a prospecção que a gente fez, que no canal, em média, né, o lucro que a gente faria ali seria de 165 trabalhando a R$10, 830 trabalhando a 50 e 1.600 trabalhando com 100, ela meio que bateu, porque agora a gente está considerando esses 4 meses aqui com um novo algoritmo, né? Então independente do mercado, você percebe que mesmo as odds sendo diferentes, o saldo sendo diferente, a cobertura sendo diferente, a taxa de acerto, o break-even, tudo sendo diferente, a média fica muito próxima, porque aqui, ó, se a gente pegar a média mensal, quem trabalhou com FT25 temperado com Gol teve uma média um pouco maior, né? 178. Para quem trabalhou com Overgol, 135. Para quem trabalhou com FT25, 152. Então, em média, ó, 155, a prospecção era 165. Tá ótimo. Aqui, 777, a prospecção era 830. E aqui, 1555, a prospecção era 1658. Mas o que vale é o resumo pós, afinal, algoritmo novo, desde o comecinho de abril. Então aqui você pode perceber que quando você fixa em um mercado, confia na amostragem, tem estômago para ficar aquela subida e descida que eu mostrei no comecinho do vídeo, é aí que está o pulo do gato para você realmente colher alguma coisa ao invés de ficar derretendo cada hora em um lugar, beleza? Então volatilidade é a grande palavra do mercado de renda variável. Então para ilustrar aqui, eu fiz de 2 maneiras, porque, enfim, fica mais fácil para muita gente compreender de um jeito ou de outro, tá? Então, do lado esquerdo, o que eu fiz aqui? A linha do meio laranja aqui, ela fica parada até março, porque até aqui não era possível fazer esse tipo de operação de FT25 temperado com Gol, beleza? Por quê? Porque o alerta era enviado depois dos 60 minutos, era aos 64, então dava para fazer entrada para Gol? Dava, mas FT25 temperado com Gol, não mais. Ou se fizesse, ia estar buscando uma odd muito maior
só que espremendo o tempo. A gente não recomenda isso, tá? Então a gente vê aqui que sempre acima da linha zero, a gente teve o mercado de FT25 simplão, odd baixa, confiando na amostragem. Então aqui teve mês com saldo lá em cima, o saldo desceu por causa da Copa, novembro, dezembro. Depois o saldo voltou a ficar lá em cima e se manteve lá em cima. Em julho foi um pouco mais para baixo. Mas você percebe que de setembro até julho, todos os meses foram positivos para a FT25. Todos os meses, beleza? Confiando o quê? Na amostragem. Para quem trabalhou com overgo, que seria a linha cinza, sempre esteve abaixo da linha zero, ou seja, todo mês com saldo negativo, saldo negativo, saldo negativo, negativo. Aí a gente fez a parametrização ali em abril e o saldo passou a ser positivo depois também, mas em julho teve aquela quedinha. Mas ainda assim, em julho voltou a ser para cima, ou seja, teve essa oscilação, mas foi para cima, beleza. Então ter estômago para essa curva que eu falei no meio do episódio aqui é muito importante. O erro está justamente na pessoa pega essa queda e fala, não quero mais. Então assim, ou você confia ou você não confia. Eu recomendo pelo menos fazer mês fechado, né, não ficar toda hora trocando e entender que volatilidade, renda variável, qualquer tipo de investimento é médio ou longo prazo. Tá? Então tem que ter estômago, tem que bater nessa tecla. Enfim, e a partir de abril, aqui a gente pôde trabalhar com o FT25 temperado com Gol, porque o alerta foi antecipado por 54 minutos. Então aqui, ó, abril foi lá em cima, maio foi lá em cima, e em junho acompanhou o quê? O problema de não sair Gol. Afinal, depende desse evento. Então foi um pouquinho para baixo do zero. Então um saldo um pouco negativo, conforme a gente viu aqui. Né? Então menos 18. Em julho voltou a ser positivo, tá? Aqui uma outra visão para você entender. Eu acho que a da esquerda é importante para você entender essa coisa de sobe, desce, né? É exatamente assim. Então assim, FT25 sempre acima do zero, oscilando sim, mas sempre oscilando acima do zero. Olha que bacana, né? E os outros aí eu já expliquei também. Do lado direito, mesma coisa, você tem o ponto zero, então a gente sempre inicia o mês partindo do ponto zero, partindo de um break-even, ou seja, eu estou partindo do zero, eu preciso caminhar sempre para cima, né? Então, em azul, FT25 sempre acima do zero. Dezembro, pouquinho, né? Quase um 0 a 0, mas foi acima também. Então, todos os meses, FT25 sempre acima do break-even, pagando as coberturas e sobrando o saldo positivo, tá? Overgo sempre negativo, até março. Chegou em abril, passou a ser positivo, maio foi positivo, junho teve a quedinha que a gente viu e julho passou a ser positivo. Então, se você olhar para essa ilustração da direita, você percebe essa linha que a gente vê na esquerda, né? A mesma representação. E FT25 temperado com Gol, que seria a linha laranja, então, conforme eu já expliquei também. Então, abril positivo, maio positivo, junho um pouquinho negativo, julho positivo e bem equilibrado aqui, julho, as operações, né? Então, assim, eu acho que ficou muito claro de várias maneiras o quanto é importante você focar em amostragem. Então, eu sempre falo nas lives se você vai tirar uma amostragem, tira pelo menos 100 partidas, depois tira mais 100, são 200 partidas, vê se a média desse pote combina com a média desse novo pote. Se ficou muito assim, tira mais 100. Então, assim, 300 partidas, um monte de partida para você ter amostragem, ter uma coleta, não é fazer 5, 6 operações, deu ruim, muda de operação, faz 3, 4, deu ruim, volta para outra, ou cria outra, ou vai para outra. Assim você nunca vai ter 300 operações de uma técnica só. Você vai ter 30 de um, 70 do outro, 40 do outro, e aí, como eu disse, fica muito complicado tirar amostragem em cima disso. Você tem uma amostragem de 300 partidas, mas com trocentas técnicas diferentes, odds diferentes, tudo diferente nesse balaio, então isso não é amostragem, tá? Isso não é amostragem. É por isso que aqui nesse vídeo eu trouxe quase 3.400 partidas, conforme a gente viu aqui, né? 3.393, beleza? E lá no curso Escanteio a gente tem uma técnica exclusiva que eu uso no dia a dia, essa nunca eu vou apresentar no canal para não ser injusto com alunos e alunas, beleza? A gente trabalha com uma odd mais bacana, eventos diferentes ali,
e lá eu apresento então 3 meses de coleta diária com alertas enviados no Telegram para os alunos conferirem, para não ter nenhum tipo de manipulação, e foram ali 1000 partidas enviadas em mais ou menos 3 meses, e o saldo, tudo lá, o relatório lá, do jeito que a gente está fazendo aqui também, enfim. Então, de coração, agradeço a todos que assistiram esse vídeo sem pular, sem nada, né? Porque é muita informação sim, mas para mim, no meu coração estava assim, se for para apresentar um relatório que seja detalhado, transparente e, acima de tudo, que entregue algo para as pessoas entenderem o que é a tal da amostragem que se fala tanto. Então, de forma ilustrativa, de forma matemática, mas com números reais, com alertas reais, com oportunidades reais enviadas então no canal FTU 25. Temos lá centenas de assinantes que estão desde o dia 15 de setembro de 2022. O canal vai fazer 1 ano já, né? Então, ninguém fica onde a coisa tá dando ruim, beleza? E muitos afobados saem antes da hora porque não tem estômago para tudo isso que a gente viu aqui até agora. Mas quem tivesse permanecido certamente ia olhar para isso aqui agora e falar, eu não devia ter saído, né? Mas é isso, a gente aprende realmente a cada dia. Agora eu volto em tela cheia para a gente encerrar esse episódio. Então, respondendo aí algumas perguntas que podem estar aí na sua cabeça ou nos seus dedinhos nesse momento. Tevo, qual que é então a operação que você mais recomenda para quem está lá no canal FTevo 25? Bem, não é o que eu estou respondendo, o que os números estão mostrando aqui é que a operação FTevo 25, conforme o nome do canal, mesmo tendo odd baixa, é a que se apresenta melhor na questão de amostragem ao longo de todo esse período. Você observou que ela sempre esteve acima do break-even, acima do zero, ou seja, com saldo positivo e, consequentemente, com dinheiro no bolso. O mercado de gols sempre foi o mais perigoso e é por isso que eu considero o mercado de escanteios o melhor e o mais lucrativo. Então, se eu fosse trabalhar exclusivamente com gols, eu exigiria, entre aspas, né, da casa que a minutagem fosse maior. Eu considero realmente o tempo muito espremido para a gente buscar odds interessantes quando o mercado é de gols, tá? Por isso que a gente utilizou o relatório aí com base em odd 1.5, porque para você pegar 1.7, 1.8 tá cada vez mais complicado, tá? Então fica a dica aí. Porém, 10 de abril a gente realmente mudou muita coisa no algoritmo e melhorou bastante em relação ao que era o mercado de gols. Mas você pode ver que em junho foi lá embaixo o saldo, então é algo que realmente tem que ter estômago, conforme a gente viu. Então, a operação que menos oscilou, ou seja, a FTevo 25, mesmo com a de baixa, a que mais oscilou, mercado de gols, mesmo tendo a odd um pouquinho melhor. E o mercado de FTevo 25 temperado com gols, apesar de ter a odd melhor, 1.7, tem a minutagem, tem muito mais tempo, então se mostrou muito interessante também. Então realmente o que eu recomendo em ordem seria trabalhar com FTevo 25 mesmo, sozinho, odd 1.33, confiando na amostragem, tá? Depois, FTevo 25 temperado com gol, e aí por fim, se você tiver em uma casa que não tem mercado de escanteio ou que não permita duplar, ou se simplesmente você gosta de trabalhar mais com o mercado de gols mesmo, né? Aí sim, trabalhar com o mercado de overgo a seco, tendo ciência dessa volatilidade que a gente viu até aqui, beleza? Então, quem quiser evoluir bastante aí no mercado de escanteios, www.escantevo.com.br. E quem quiser se tornar assinante do canal, o link está na descrição, beleza? Então, comigo ou semigo, eu espero que você tenha compreendido que a amostragem é o grande tchan desse mercado aí para fazer você começar a olhar para o lucro ao invés de ficar derretendo um pouquinho em cada mercado, beleza? É isso aí, espero que tenha gostado. Se você gostou também, deixa seu like. Que Deus abençoe você, a sua família, claro, as suas operações, sempre respeitando a amostragem, hein? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!